Eu quero fazer uma pergunta a você, que você me responda com o entendimento dentro do princípio da verdade que Jesus ele trouxe ao nosso conhecimento. A pergunta que eu vou fazer a você, a resposta você tem que dar dentro daquilo que Jesus ensinou, dentro dos princípios do ensinamento de Cristo, tá bom? Vejam só, hoje no mundo, as pessoas, todas elas que estão dentro da direção pregada pelo sistema religioso, elas entendem que para ser de Deus, para estar em Deus, para a salvação de Deus, é preciso aderir e ser de uma entidade religiosa, de uma denominação religiosa, de uma igreja, ambiente religioso, vivendo a formalidade dentro do sistema de princípios, de regras, de ordenança, de meta, de tarefa, como se fosse para Deus. Agora, a pergunta é: aonde Jesus deu essa orientação para alguém encontrar, viver com Deus por esse meio, dentro desse princípio de igreja? Submisso a uma autoridade que diz que é autoridade espiritual de Deus, o líder religioso. Dentro de uma vida devota e praticando, sendo consagrada, para viver sua vida centralizada dentro do ambiente religioso, cumprindo atividades, tarefas, obrigações, sacrifício religioso, como se fosse para Deus. Eu pergunto a você, aonde Jesus ensinou isso? Essa orientação, esse meio de vida com Deus, que hoje o povo vive dentro das religiões, que é pregada pelo sistema religioso. Jesus ensinou isso aonde? Vamos lá. Será que o povo de Deus, que estão aprovados para a vida com Ele, é os que estão dentro do sistema religioso evangélico, vivendo a formalidade, o legalismo, consagrando e centralizando suas vidas, seus viveres, dentro da vida religiosa do sistema evangélico? Será que esse é o povo que está salvo? Será que esse é o povo que é de Deus? Qual é o princípio que me leva a acreditar nisso? A entender que isso é a verdade? Aonde é que está isso para que eu tenha a compreensão de que esta é a verdade? Vamos lá. Será que o povo que está dentro da vida religiosa de formalidade, de atividade, de sacrifício, de obrigação, de penitências, de credos, de dogmas, se flagelando, dentro do sistema católico romano, será que é esse povo que é de Deus? Será que é esse povo que está salvo? Será que o povo que está salvo é o povo que está dentro do sistema religioso dos testemunhos de Jeová, vivendo naquelas ordenanças, regras, normas, dentro daquela formalidade religiosa, submisso, praticante, sendo devoto aos princípios, os valores que é estabelecido pela religião da sociedade Torre de Vigia? Será que é esse povo que é o povo de Deus? Será que é esse povo que está salvo? Será que a salvação está exclusiva, retida, dentro desses ambientes que vivem esse povo nas suas instituições? Será que o povo de Deus, o povo que está salvo, o povo que está na vida com Deus, é os que estão praticando, vivendo a formalidade do sistema religioso espírita, dos mormons, dos testemunhos de Jeová, dos crentes da religião evangélica, dos católicos da religião católica? Quem é o povo de Deus? Aonde está a verdade? Qual é a verdade dentre desses princípios das religiões? Cada uma
estabelece a sua verdade de Deus relativa. Cada uma se denominam a detentora de Deus, da vida com Deus, da salvação de Deus. E quem quiser ser de Deus e ser salvo, tem que estar dentro de tal instituição. Eu pergunto, Jesus ensinou, orientou, instruiu, dirigiu alguém a esse princípio? Alguma religião? Alguma vida sacrificial religiosa? Jesus orientou, instruiu, conduziu alguém a servir a Deus, submetido a Ele dentro de alguma autoridade espiritual, de algum líder religioso, vivendo o legalismo religioso dentro de alguma religião? Eu pergunto a você, e eu quero a sua resposta dentro do princípio da palavra de Deus, da verdade que é Cristo. Jesus ensinou isso porque os evangélicos dizem que eles são de Deus, que estão salvos. Ora, os católicos também dizem que são de Deus e estão salvos. Ora, os adventistas do sétimo dia, os da congregação cristã do Brasil, eles também dizem que estão salvos. Os mormons também dizem que são salvos e o povo de Deus. E ninguém tem salvação se não for dos mormons, dentro da igreja de mormons. Os espíritas dizem que são de Deus, que vão encontrar a perfeição, a vida com Deus. Agora, aonde está a verdade dentro desses princípios que a religião prega? Jesus orientou alguém que a verdade é a vida que você tem que viver dentro da igreja evangélica, dentro da igreja católica, dentro da igreja de Testemunha de Jeová, o Salão do Reino, da igreja de Mórmon, dentro da reunião dos espíritas, do salão, do sistema espírita. Jesus mandou alguém subjugar, entregar, colocar sua vida, centralizar o seu viver dentro de alguma religião para viver com Deus e para Deus? Jesus ensinou alguém que para ser de Deus, para encontrar Deus, tem que estar dentro do sistema religioso, vivendo a formalidade religiosa da igreja evangélica, das igrejas católicas, das igrejas de Mórmon, do Testemunho de Jeová, dos espíritas? Se todo este povo dentro dessas religiões estão vivendo e entendendo que estão dentro da verdade. Todos eles que estão dentro das suas religiões, eles entendem que são o povo de Deus. Eu pergunto, diante de Deus, dentro do princípio de Deus, dentro da visão de Deus, quem é os que são de Deus? Os que estão verdadeiramente salvos no meio desses perdidos que estão aqui no mundo? Quem são verdadeiramente os salvos? Quem são verdadeiramente os que estão em Deus? Quem são verdadeiramente os que estão aprovados para a vida com Deus? No meio desta humanidade condenada, julgada e perdida. Quem são os salvos? Aonde estão os salvos? Os salvos são os que são os evangélicos, que estão dentro das igrejas evangélicas. Os salvos são os católicos, que estão dentro das igrejas católicas. Os salvos são os espíritas, que estão dentro das reuniões do Salão dos Espíritas. Os salvos são os mormons, que estão dentro das igrejas de mormons. Os salvos são os Testemunhos de Jeová, que estão dentro do Salão do Reino. Quem são os salvos? Aonde estão os salvos? Outra pergunta que eu faço. Quem é a verdade? Aonde está a verdade? Então, se você for para Cristo, se você buscar aprender de Cristo, você vai conhecer a verdade, por onde você vai ser liberto. Mas, irmão Wellington, liberto de quê? Eu não estou preso. Está. Você acha que não está preso porque pode ir ali, aqui, fazer isso, aquilo outro. Você acha que não está preso porque você não está dentro de uma cela, dentro de um ambiente geográfico restrito. Mas você está preso na prisão de Satanás, que a prisão de Satanás é aqui, na mente, no entendimento corrompido em relação a Deus. Você está preso na mentira do diabo, vivendo uma vida contrária a Deus, pensando que está vivendo com Deus e indo para Deus. A maior prisão de Satanás na humanidade é a prisão mental, cegando o entendimento das pessoas, privando as pessoas
do conhecimento da verdade de Deus, por onde serão salvos. Não é por igreja, não é por prática de vida religiosa dentro de igreja. Jesus vai dizer que o diabo ele tira a palavra do coração do homem para que ele não se salve crendo na palavra, tendo conhecimento da palavra para a salvação. Lucas 8,12. Foi Jesus quem disse isso. Paulo vai dizer que o diabo cega o entendimento dos incrédulos, para que não venha esclarecer, iluminar o seu entendimento com a verdade do Evangelho, por onde serão salvos. O diabo cega o entendimento desse povo, que não conhece a verdade do Evangelho, vive na mentira do diabo, como se fosse verdade de Deus. É notório, a gente vê as pessoas hoje se gloriando de que são de Deus, de que estão em Deus, de que são salvos, por meio das suas igrejas e da sua vida religiosa escrava, alienada, subjugada, centralizada o seu viver dentro de igreja. As pessoas se julgam de Deus porque são dessa religião, a ponto de julgar outras que não são, porque não estão dentro da religião deles, não vivem o padrão religioso deles. E aí, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Será que Jesus ensinou alguém a ser de Deus, estar em Deus, se filiando, sendo membro, discípulo, devoto, praticante de alguma igreja evangélica, de alguma igreja católica, de alguma igreja de Mórmon, de algum grupo religioso testemunho de Jeová, de Espírito ou qualquer outro? Será que foi esse o caminho que Jesus nos direcionou para ser salvo? Como hoje o povo vive instruído dentro das igrejas? Cada um defende o seu princípio, os valores de sua igreja. O católico defende os princípios e valores da doutrina católica. Os evangélicos defendem os princípios e valores, não é do evangelho, é das igrejas evangélicas. Os mormons defendem os princípios e valores da igreja de Mórmon, pregada lá, a doutrina de lá. Os espíritas defendem os princípios e valores do espiritismo, pregada na doutrina espírita. Mas o que Jesus ensinou sobre isso? Aonde devemos estar firmados? Qual é a luz que deve nos guiar? A quem devemos seguir? O que devemos buscar? Conhecer e estar em igreja verdadeira ou na verdade? Jesus ensinou alguém a procurar alguma igreja verdadeira? Alguma religião verdadeira? Como hoje o povo vive discutindo? O que Jesus mandou a gente, advertindo a estar? Jesus disse, e conhecereis a verdade. Nós precisamos não é buscar a igreja verdadeira, é conhecer a verdade. Nós precisamos não é estar dentro de igreja que diz que é verdadeira, é estar na verdade, para que a nossa vida com Deus esteja firmada na verdade que é em Jesus, a sua palavra. Foi isso que Jesus ensinou. Mateus 7, 23. João 15, 7. João 8, 31. Jesus não dirigiu ninguém, irmãos, a viver preso, alienado, subjugado, dentro de tarefa, obrigação, sacrifício, no legalismo religioso, a estar dentro de nenhum grupo de igreja, de nenhuma igreja formando grupo que diz que é de Deus. Jesus nos orientou a estar nele, aprender dele, seguir a ele, ter o exemplo dele, está firmado e alicerçado na palavra dele. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus nunca disse a ninguém, se você estiver na igreja, não sair da igreja, estiver no trabalho da igreja, cumprindo a obra de Deus dentro da igreja. Primeiro, que obra de Deus? Não é nenhuma tarefa, nem obrigação, nem meta, nem ordenança, nem regra, nem atividade de igreja. Obra de Deus é Cristo. Mas o povo hoje é escravizado, alienado,
a viver atividade de culto, a viver formalidade de culto, a viver obrigação religiosa, a viver trabalho religioso como se fosse obra de Deus, buscar a Deus. O povo vive escravizado, o povo não vive mais para si, o povo vive para as igrejas. A vida do povo é centralizada dentro de igreja. A vida do povo hoje é vivida alienados em igreja, trabalho de igreja, atividade de igreja, culto de igreja, campanha de igreja, obrigação de igreja, não sei o que, tudo é igreja, 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 igreja. O povo está dizendo, vou buscar a bênção de Deus na igreja, vou adorar a Deus na igreja, vou servir a Deus na igreja, tem que estar na igreja, sou de Deus porque eu estou na igreja. O povo perdeu, foi enganado, foi tirado e desviado da verdade, porque colocaram o entendimento de igreja na mente do povo, cauterizando essa mentira de que igreja é o lugar, é o alicerce, é o fundamento, é o lugar central para o homem estar para ter a vida com Deus. Colocaram isso que tem que ser na igreja, cada religião se coloca, se denominam como detentora da verdade, aonde restringiram Deus dentro das igrejas, aonde colocaram a salvação de Deus por meio das igrejas, aonde tiraram o povo do conhecimento da verdade do Evangelho, que leva o povo a Cristo, ser salvo por Cristo, está em Cristo. O povo hoje dentro das igrejas foi desviado da verdade para viver a mentira de que tem que estar em Deus, viver para Deus, ser salvo se estiver nas igrejas. Olha para aí o que o diabo faz, irmão. Hoje Deus está... os líderes, o sistema religioso, monopolizou Deus, fizeram manipolização, monopólio de Deus dentro das igrejas. Monopolizaram Deus dentro das igrejas. Restringiram Deus dentro das igrejas. Olha, você não pode encontrar Deus se não for para a igreja. Você não pode servir a Deus se não estiver na igreja. Você só tem a Deus se estiver na igreja. Só adora a Deus, só tem a bênção de Deus, só busca a Deus, só é de Deus, igreja. Olha que coisa, que mentira terrível de Satanás que foi impregnada na mente da humanidade, que vive hoje preso, escravizado em tarefa, obrigação, atividade, sacrifício, penitências, flagelos, votos, ordenança, trabalho, meta de igreja, como se isso fosse para Deus. A vida do povo para Deus hoje não é em Cristo pela palavra. O povo está mais preocupado de priorizar sua vida nas obrigações e nas atividades e nas ordenanças de igreja. O povo está nem aí para a palavra de Cristo, para viver ela no seu viver com o próximo. O povo hoje entende que, olha o entendimento do povo, não, eu fui para a igreja, sou de Deus, já busquei a Deus, eu estou no trabalho da igreja, já sou merecedor da bênção de Deus. Eu vou para a campanha na igreja, eu vou fazer o pacto, o voto na igreja. Deus vai me abençoar porque eu estou na igreja. Eu já sou de Deus porque eu sou de igreja. Eu não posso deixar de ir para a igreja, senão eu perco a vida com Deus. Olha o que o diabo fez com o povo. E o que a gente vê hoje é a multidão dentro das igrejas, perdidas no anátema, desviada de Deus. E o pior de tudo, com o coração endurecido, rejeitando e desprezando a verdade de Deus para viver a mentira do diabo dentro das igrejas como verdade de Deus. Isso é muito sério que eu estou aqui falando, irmão. São poucos os que têm coragem de denunciar o sistema religioso, seja ele católico, evangélico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for, é do diabo. A verdade de Deus não está dentro da igreja, está no evangelho. Para que aquele que crê no evangelho pregue o evangelho. O evangelho de Cristo não está restrito dentro de igreja. O evangelho de Cristo está sendo anunciado por aqueles que estão em todos os lugares da terra, que converteram-se a Cristo, que são cristãos, não membros de nenhuma igreja, subjugado na autoridade e no domínio dos líderes das igrejas, vivendo monopólio, centralizados com a vida exclusiva dentro de igreja. Tudo de Deus é dentro de igreja. Irmãos, olha o que o diabo faz com a humanidade. Mas a verdade de Deus está sendo pregada. Mas os homens preferem viver na mentira. Porque a vida de igreja é uma vida satisfatória. Tem show, tem entretenimento, tem as promessas de Deus para mim, tem as tarefas, tem os exercícios. Eu só é viver isso e minha vida já está salva por Deus. Tudo isso que vocês vivem dentro das igrejas ou qualquer sistema religioso é vão,
é inútil, Deus abomina. Vocês estão adorando a Deus em vão, escravizados em um bocado de obrigação e tarefa e sacrifício de tolo. Vocês estão perdidos do entendimento de Deus. Vocês estão como negócio do homem, manipulado, servindo ao homem, colocando suas vidas, sendo devotas e praticantes aos homens com tarefas e obrigações de igreja e atividades que vocês são coagidos com a mente cauterizada com a mentira, de que tem que estar ali cumprindo, tem que ir para o culto, tem que se dedicar, tem que contribuir, tem que fazer, tem que estar para manter o funcionamento das igrejas. Isso tudo é o diabo que prende vocês nessa mentira, nessa escravidão, nessa cegueira espiritual, perdidos de Deus, irmão. Aí a gente vê hoje a discussão no meio religioso. Não, eu sou de Deus, eu sou evangélico. Não, católico não. O católico é do diabo porque ele é católico. Não, o testemunho de Jeová não. O testemunho de Jeová é a testemunha de Deus. Os outros não é não. Porque só quem é testemunho de Jeová, que está no salão do reino, é quem é o verdadeiro povo de Deus. Não, é os adventistas. Não, é os da congregação cristã do Brasil. Não, é os dos mormons. Sabe quem é de Deus? Dentro do princípio que Jesus ensinou, Jesus disse assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus está na doutrina de Cristo. Quem é de Deus é quem tem o Espírito de Cristo. Quem é de Deus é quem está em Cristo e a palavra de Cristo nele. A Bíblia não traz nenhuma direção de quem é de Deus é quem está dentro dessa ou daquela religião ou igreja. A Bíblia não traz direção nenhuma para dizer que quem é de Deus é quem está vivendo dentro dessa ou daquela formalidade religiosa de igreja. A Bíblia não traz nenhuma dessa orientação. Quem coloca isso é o diabo através dos homens dentro das igrejas. Cuidado. Então conheça a verdade. Saia dessa direção de igreja. Não deixe sua mente ser obscurecida por Satanás com essas mentiras pregadas dentro das igrejas. Vai iluminar o seu entendimento para o conhecimento de Deus com o conhecimento que Cristo trouxe, com a doutrina de Cristo, com o ensinamento do Evangelho, com aquilo que o Evangelho revela, para você sair dessa escuridão e sua mente ser esclarecida para o conhecimento da vida com Deus, da direção de Deus, para que você seja de Deus, esteja salvo com a verdadeira salvação de Deus na sua vida. Amém? Então analise isso aí que eu falei agora. Analise, processe, tenha cuidado para analisar o que você está recebendo, para você absorver a verdade que vai te libertar. O que eu trago é fatos, é realidade. Eu apenas exponho a verdade para mostrar a mentira e colocar por terra a mentira. A verdade não sou eu porque estou na igreja A, B ou C. A verdade é Jesus e eu prego a verdade que é Jesus. Eu não estou em igreja, não sou de igreja. Eu sou de Cristo, tornando-me membro da igreja de Deus. Não de igreja de homens, estando dentro delas. Então cuidado, saiam desse discurso. Não veja as coisas de Deus dentro dos princípios de religião. Vá analisar as coisas de Deus dentro do princípio do Evangelho de Cristo. Tem muita gente julgando as coisas de Deus, quem é de Deus, quem não é de Deus. Não é pelo princípio do Evangelho. É pelo princípio da doutrina evangélica. É pelos princípios da doutrina católica. É pelos princípios da doutrina de Mormon, Testemunho de Jeová e por aí vai. Analise a verdade de Deus pelos princípios da verdade, que é Cristo, o Evangelho que Ele trouxe. Conheça a verdade e seja liberto. Seja liberto desse sistema religioso evangélico, que tornou você uma pessoa alienada, fanática, escravizada, vivendo uma vida de tarefa, de obrigação, de atividade religiosa dentro do sistema evangélico, anátema, onde você pensa que está em Deus, tem a sensação de que está servindo a Deus. Deixe a verdade de Deus iluminar o seu entendimento. Você que está dentro do sistema religioso católico, romano, mormon, Testemunho de Jeová, espírita, ou qualquer religião.
Deixe sua mente ser iluminada pela luz de Deus que é Cristo, a verdade de Deus que é Cristo, para você conhecer o caminho para Deus que é Cristo, o lugar que você tem que estar para ser de Deus está em Deus, que é em Cristo e a palavra de Cristo em você. Seja liberto desse sistema religioso que o diabo aprisiona sua mente, cauterizando com mentiras. Seja no sistema evangélico, católico, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová, qualquer que for o sistema que pregue princípios de Deus neste mundo, você não é chamado para estar dentro de nenhum sistema religioso. Você não é chamado para servir a Deus por meio de igreja. Você não é chamado para estar em Deus por meio de igreja. Você não é chamado para ir a Deus por meio de igreja. Você não é chamado para ser de Deus por meio de igreja. É por meio de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém pode chegar à vida com Deus, estar em Deus, ser de Deus, estar na salvação de Deus, se não for por Cristo, em Cristo, e perseverar em Cristo até o fim, para não se desviar, apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios pregada dentro das igrejas, como se fosse verdade de Deus. Então que Deus abençoe, que você analise essa observação, esse esclarecimento que foi levado agora para você. Você que está assistindo agora. Você que está assistindo agora. É para você pessoalmente. A salvação, ela é responsabilidade do homem. É individual. Cada um dará conta de si a Deus. Salvação é pelo conhecimento da verdade. E o homem se converter e estar na verdade. Salvação não é por vida de aderir, ser membro, se converter a nenhuma igreja ou religião. A salvação é para quem ouve e crê na verdade do Evangelho. Olha porque vão muitos continuar condenados e ir a juízo. Olha a causa que Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 10 e o 11. Serão julgados e condenados todos os que não creram na verdade para se salvarem. Por isso serão julgados os que não creram na verdade para se salvarem. Não é os que não estavam dentro da igreja. Vai ser julgados os que não creram na verdade. Pode estar dentro de qualquer igreja. Pode estar vivendo qualquer sacrifício religioso. Pode estar fazendo penitência, flagelo, estando dentro de vida formal do legalismo religioso. Salvação é para quem ouve a verdade e crê na verdade. Quem crê será salvo. Condenação é para quem não dá ouvido à verdade e permanece na mentira. Porque não creram na verdade para se salvar. Por isso serão condenados. É isso que a Bíblia ensina. Agora, se você quer continuar nessa mentira, achando que é de Deus, que está em Deus, porque é dessa igreja, porque vive a formalidade de igreja, porque está praticando obras, atividades e mandamentos de igreja, que Deus te abençoe e te dê mais oportunidade para você ouvir a verdade novamente, para que você creia para ser salvo. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. Se quer permanecer na mentira, permaneça. Achando que está na verdade, o final, muitos vão se decepcionar. No final do labor desta vida, quando a morte chegar a cada um de nós, só vai prevalecer aqueles que se manteram na verdade, que ouviram e creram a verdade do Evangelho. Porém, os demais, estejam onde estiver, praticando o que tiver, não vão prevalecer, vão sofrer a grande e eterna vergonha e desprezo, indo a juízo, por não dar ouvido à verdade que foi pregada a eles, advertindo-os da mentira. Mas eles preferiram continuar na mentira, porque estavam dentro da satisfação, e deram desprezo, ignoraram a verdade. Eis a causa da condenação de muitos, que vão permanecer indo a juízo, e quando desta vida sair, vão estar na vida de desprezo e vergonha eterna, sofrendo a eternidade sem Deus. Cuidado. Conheça a verdade. A questão da fé não é uma questão de vida religiosa. A questão da fé em Deus é questão de salvação.
O único meio condicional que Deus quer para a gente ser salvo é a fé em Cristo. O alvo da fé é Cristo. A fé é a minha atitude, é a minha ação para ir a Cristo, aceitando o chamado de Deus, para que eu seja salvo, indo a Cristo, não é a igreja. O alvo da fé não é a igreja. Não é obra de caridade, não é boa obra, não é vida religiosa. O alvo da fé para o homem ser salvo é Cristo. Essa salvação é de graça. Mas o único meio que Deus requer do homem é ele crer em Jesus. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Essa é a fé que Deus quer do homem, para ele alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Não é por obra, não é por sacrifício nem por igreja, não é por vida dentro de nenhum meio ou caminho. É pela fé em Jesus. Você crendo, se convertendo e andando com a tua vida consagrada e devota no teu viver a palavra de Cristo. Isso aí é o meio que Deus quer para você ser salvo. É o caminho da salvação. É Jesus. A palavra dele, o evangelho que ele nos ensinou. Por onde chegar a Deus? Por ele mesmo. Jesus, em canto nenhum, conduziu ninguém a nenhum objeto, nem arca da aliança, nem toalhazinha com mão ungida de pastor. Jesus nunca dirigiu ninguém a buscar sal grosso, rosa ungida. Jesus nunca dirigiu ninguém a fazer pacto, voto, campanha, subir monte, ir para a igreja. Jesus nunca orientou ninguém a buscar e estar na vida com Deus ou alcançar alguma coisa de Deus dentro de nenhum meios que é ensinado para vocês nessa tua igreja, dentro dos muitos sistemas religiosos. Toda a direção de Jesus para o homem ir a Deus, encontrar de Deus a graça, é nele, por ele, estando nele. Jesus disse, vinde a mim. Ele não mandou ir a nenhum lugar. Jesus disse, aprenda de mim. Ele não mandou aprender com homem nenhum como exemplo de perfeição da fé. Jesus disse, estejam em mim, sigam a mim, aprendam de mim. Jesus não mandou ir a ninguém, a nenhum lugar, se conduzir, ser dirigido por nenhum homem que diga que é de Deus. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é o único meio de salvação, como pregou Pedro, Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação. Também, debaixo dos céus, entre os homens aqui onde habitamos, nenhum outro nome há dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. É em Jesus e por Jesus. Quem crê e perseverar na fé até o fim. Crer em Jesus não é dizer eu creio, vou ser crente, eu creio, sou da igreja A, igreja B. Não. Crer em Jesus é crer no Evangelho, naquilo que o Evangelho informa, e se converter àquilo que o Evangelho mostra, e perseverar na direção do Evangelho. Crer em Jesus é isso. Não é dizer eu creio em Jesus e está dentro de religião nenhuma, igreja nenhuma. Está entendendo o que é o crer que salva? Eu vou trazer brevemente mais instruções e esclarecimentos, porque esse é o trabalho, irmão, que nós pregadores temos que fazer. Jesus não deu vocação aos pregadores, aos homens, para criar show espiritual dentro da igreja, para criar o sensacionalismo de culto, de poder, de milagre, de bênção, de revelação. Jesus, ele nos capacitou com a sabedoria, com o entendimento do Evangelho, para pregar o Evangelho, para iluminar os que estão nas trevas, para doutrinar, instruir, fazer discípulos para Ele. Jesus não nos mandou fazer discípulos para nenhuma instituição religiosa, para nenhum líder religioso. Jesus nos mandou fazer discípulos para Ele, ensinar ao povo o que Ele mandou. Não é o que os homens pregam como valores e princípios de igreja. É os valores e princípios do Evangelho que Cristo pregou e mandou pregar. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês entendam, e aqui vocês é ensinado e instruído com a verdade que liberta. O meu compromisso é com o reino de Deus. Eu estou subjugado no governo de Deus, que é Cristo. Eu não estou compromissado, nem subjugado, nem dentro de ordenança de nenhum homem de sistema religioso nenhum. Meu compromisso é com Cristo em pregar o Evangelho.
O que eu prego e defendo não é princípios e valores de igreja nenhuma. Doutrina de igreja. O que eu prego e defendo é a doutrina de Cristo. Os princípios e os valores do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar quem crê. Também quem não crê permanece condenado. E a vida segue. O final é que todos vão cair na real, porque vai chegar a realidade. Eis aí, onde só quem vai prevalecer é os que estiverem crendo na palavra. Não é os que estão dentro de nenhuma igreja ou religião. Amém? Que Deus abençoe e que eu peço aos irmãos orações pela minha pessoa, para Deus me dar mais da sua graça, para que eu possa estar de pé, perseverando e sendo firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, que não é trabalho de igreja, é anunciar o Evangelho, é pregar a Cristo, a obra de Deus. Amém?